Olá e bem-vindos ao Expansão Astronauta. A nave estelar Starship deve ir para a Lua nos próximos anos. No entanto, como vimos durante seu último voo de teste, o veículo mal tem metano e oxigênio suficientes para alcançar a órbita. Nos planos da SpaceX, a nave deve ser capaz de atingir a órbita baixa quase sem combustível. Então, como ir até a Lua e até mesmo decolar de lá novamente? A solução está no reabastecimento orbital. Outras Starships, potencialmente mais de 10, precisarão trazer os preciosos gases de propulsão para aquela que seguirá em direção à Lua, e quem sabe, um dia para Marte. Essa arquitetura é uma complexidade assustadora. É preciso coordenar muitos lançamentos de foguetes pesados, muitos encontros orbitais e tudo isso a um custo razoável. A SpaceX acredita que pode conseguir, mas há boas razões para sermos céticos, pelo menos nos próximos anos. Esse gigantesco balé de lançadores pesados não é, aliás, a única dificuldade no cenário. A outra que é pouco mencionada, mas igualmente crucial. O oxigênio e o metano, quando líquidos, são propelentes criogênicos. Isto significa que precisam ser mantidos a cerca de 160 graus Celsius negativos para não evaporarem. Na Terra, podemos encontrar toda a infraestrutura necessária. Isso demanda muita energia, mas é uma tecnologia agora bem dominada. O voo de um foguete geralmente dura apenas alguns minutos. As perdas devido à evaporação durante esse período são mínimas e, portanto, podem ser ignoradas. Mas, quando começamos a falar de armazenamento de propelente criogênico em órbita e de viagens lunares de várias semanas, a coisa tende a complicar. Como manter oxigênio e metano líquidos quando a temperatura na superfície da Lua durante o dia é de 180 graus Celsius? Não corremos o risco de perder os preciosos gases de propulsão necessários para o retorno? Ou é possível conceber tanques que manterão esses propelentes no estado líquido, apesar das condições brutais do ambiente espacial? Este é todo o desafio de importantes trabalhos de pesquisa conduzidos pela NASA, ESA e muitas outras empresas. Fala pessoal, sejam muito bem-vindos ao Expansão Astronauta. E hoje aqui, como vocês podem ver, voltando aqui no velho estúdio do Expansão Astronauta, com esse painel atrás que vocês gostam muito. Realmente, eu faço as coisas no Expansão, às vezes me arrependo, volto. Eu não tenho medo de errar, Mas temos que uma hora acertar, né? Então é o seguinte, gente, agora falando sério, tá? O último vídeo do Expansão, eu falei sobre astronomia. Eu trouxe Isaac Asimov aqui para Expansão. E infelizmente o vídeo afundou. Não me diga! O vídeo afundou. Foram 2 semanas de trabalho ali. Mas tudo bem, né? Tudo bem. Faz parte aí da brincadeira chamada YouTube. Eu tô acostumado com essas coisas assim. Realmente eu trago uns assuntos diferentes, né? Trazer astronomia para expansão não é uma coisa usual do canal, né? Geralmente eu pego mais exploração espacial. E o pessoal fica me cobrando, né? Jeff, cadê os vídeos da Starship, né? O que acontece, né? Você tá realmente trazendo outros assuntos aí. Gente, não é só Starship, isso que é interessante, né, de se entender. Não é só Starship que está acontecendo. Tem uma ampla gama de outros assuntos que eu estou trazendo na expansão para realmente tornar a coisa mais abrangente, tá? Trazer aqui o panorama geral, a visão geral do que acontece. Não é só indústria espacial Starship, tá? O expansão, por isso chama expansão, tá? Expansão astronauta é a visão macro de tudo que acontece. Ah, agora eu entendi! Agora eu saquei! Agora todas as peças se encaixaram! Então vamos lá, gente. O assunto é bem sério, tá? Bem importante, relevante, porém pouco discutido, tá? No geral aí pouco discutido. Estamos aí adentrando numa nova era da exploração espacial, um momento único onde finalmente a humanidade começa a verdadeiramente sair do berço terrestre para se aventurar no espaço profundo.
No entanto, esbarramos aí num quesito muito irritante às vezes. Nossa tecnologia espacial ainda depende muito dos combustíveis químicos. Quanto a isto, não tenho o que dizer. Temos que esperar aí a evolução tecnológica chegar, né, para trazer aí outros meios de propulsão que sejam mais eficientes, como o motor nuclear, por exemplo. Mas por hora não tem jeito. Combustíveis químicos como hidrogênio, querosene e metano serão utilizados aí por muito tempo, né, para nos estabelecermos na Lua, em Marte e para viajar no espaço profundo. Agora, gente, prestem atenção. Existe uma corrida tecnológica no mundo para ver quem chega na Lua primeiro e se estabelece por lá. Contudo, isso só será possível se conseguirmos resolver a questão do armazenamento de combustíveis criogênicos no espaço. As missões de exploração do Sistema Solar muitas vezes duram anos e às vezes décadas. Portanto, o armazenamento a longo prazo de gases de propulsão não é um problema novo. Tomemos como exemplo a sonda New Horizons. Ela decolou há 18 anos com 77 kg de hidrazina a bordo, para suas diversas manobras e correções de trajetória. Em 2024, a sonda ainda está ativa e pode acionar seus micropropulsores, permitindo-lhe eventualmente sobrevoar um novo alvo de oportunidade. Essa capacidade se deve ao gás de propulsão escolhido. A hidrazina, quando exposta a um catalisador, se decompõe em várias reações complexas que produzem muito calor e um grande volume de gás. A hidrazina é muito estável ao longo do tempo e pode teoricamente permanecer indefinidamente em um tanque sem se degradar. Infelizmente, é uma substância muito tóxica e só permite produzir um impulso fraco. Em outras palavras, não se pode considerar aterrissar uma gigantesca espaçonave tripulada na Lua com motores a hidrazina. Para cumprir os objetivos lunares da NASA, é necessário usar motores criogênicos, funcionando com hidrogênio, no caso da Blue Origin, ou com metano, no caso da SpaceX. Em ambos os cenários, manter esses gases líquidos é um verdadeiro desafio. Expostos à luz do Sol, os tanques aquecem gradualmente, os propelentes líquidos evaporam e aumentam a pressão nos tanques. Para evitar a ruptura, é necessário evacuá-los por meio de válvulas. Em missões curtas, isso não tem grande impacto, mas quando se conta em dias, semanas ou até meses, isso é uma outra história, porque essas perdas podem se acumular e reduzir seriamente a capacidade de propulsão de uma missão. Até agora, esse problema era principalmente teórico. As agências espaciais e empresas privadas não precisavam realmente armazenar propelentes criogênicos por longos períodos no espaço. Com o programa Artemis, essa questão se torna central no design de novos sistemas. Na verdade, não há muitas opções. Para reabastecer a Starship ou o Lunar Transporter, o rebocador que transportará a nave da Blue Origin até a Lua, será necessário transportar centenas de toneladas de propelente criogênico em órbita e mantê-los líquidos por longos períodos. A viagem até Marte será ainda mais desafiadora. Este gráfico, produzido por pesquisadores da NASA, mostra que a luta contra as perdas devido à evaporação dos propelentes é vista como o fator que mais otimizará a massa de uma missão marciana tripulada. Isso é mais importante até mesmo que o uso de reatores nucleares na superfície, do que a produção de propelentes em Marte ou do que a melhoria dos sistemas de suporte à vida. De fato, haverá muito menos propelentes a produzir em Marte se estes não evaporarem durante os longos meses da viagem de retorno.
É nesse contexto que atores como a NASA, a ESA, a ULA e a Northrop Grumman começaram a trabalhar no que chamam de tanques de Zero Boil Off, ou tanques sem evaporação. Para simplificar as coisas, vamos chamá-los de tanques ZBO. Trata-se de um conjunto de estratégias ativas ou passivas destinadas a impedir que o oxigênio, metano ou hidrogênio líquidos evaporem dentro de um tanque. Com esse objetivo em mente, podemos já tentar recorrer a soluções simples para evitar o calor. No vácuo do espaço, o mais importante é se proteger da radiação solar. Essa é, por exemplo, a técnica utilizada para o grande escudo do telescópio espacial James Webb. Para realizar suas observações em infravermelho, o James Webb precisa manter seus instrumentos a uma certa temperatura. A NASA consegue isso mantendo constantemente a óptica e os instrumentos do telescópio espacial na sombra, atrás do grande escudo multicamada que dá uma forma tão singular ao telescópio. Podemos, portanto, imaginar usar essa mesma estratégia para proteger os tanques de uma nave. E essa é a direção que parece que está tomando a Northrop Grumman. Há um tempo atrás, a Blue Origin revelou que está desenvolvendo, em conjunto com a Northrop Grumman, um veículo de transferência orbital, ou Lunar Transporter, o imenso rebocador espacial que deverá fazer viagens no espaço cislunar, ou entre a Terra e a Lua. Ele funcionará com motores B3 da Blue Origin e, portanto, com hidrogênio. Isso gera grandes necessidades de resfriamento, pois o hidrogênio precisa ser mantido a menos 253 graus Celsius para permanecer líquido. Aqui vemos que eles planejam colocar seus tanques à sombra do Sol, atrás de escudos dourados, enquanto mantendo o restante apontado para o Sol. Isso deve oferecer uma proteção importante. Logicamente, o tanque de hidrogênio é o maior dos dois, pois é um elemento menos denso que o oxigênio. Mantendo a nave perfeitamente alinhada em relação ao Sol, esse tanque estaria, portanto, atrás da proteção combinada dos dois guarda-sóis térmicos. Será que isso é suficiente para manter o hidrogênio a menos 253 graus? Bom, isso não está claro ainda. Northrop Grumman talvez não busque obter tanques ZBO perfeitos. Ter um fluxo de evaporação reduzido pela metade, ou em 4 ou até 10 vezes, já seria um progresso enorme. A empresa poderia estar procurando combinar seus escudos com outros sistemas. A parede dos tanques poderia, por exemplo, se beneficiar de técnicas avançadas de isolamento térmico. Seria possível cobrir as paredes dos tanques com aerogel, uma substância muito leve, um excelente isolante térmico. A massa dos tanques não seria muito impactada, e assim sua capacidade de manter um diferencial de temperatura entre o exterior e o interior seria multiplicada. Se a multiplicação dos escudos e dos isolantes não forem suficientes, não há outra escolha a não ser adotar estratégias de resfriamento ativo. Isso significa simplesmente injetar energia para produzir frio, como o compressor de uma geladeira. A NASA e a ESA realizaram estudos utilizando vários dispositivos, desde o simples compressor até turbinas Brayton, um tipo de ciclo termodinâmico usado em turbinas a gás e motores a jato. Esses métodos são bem conhecidos e já têm muitas aplicações na Terra. Todas precisam, obviamente, de uma fonte de energia elétrica. Para produzir um verdadeiro tanque ZBO, com quase zero perdas de combustível, é preciso estar preparado para destinar um orçamento energético a ele. Se a Starship ou o Lunar Transporter precisarem de várias centenas de toneladas de propelente criogênico, a potência necessária para resfriar tudo isso certamente será significativa. Uma das estratégias poderia consistir em implantar depósitos de combustível em órbita ao redor da Terra e talvez até mesmo da Lua, otimizados para uma evaporação mínima, ou completamente ZBO. Eles seriam periodicamente reabastecidos.
As Starships e outras naves lunares poderiam então se reabastecerem nesses depósitos. As próprias naves teriam tanques padrão, mas a possibilidade de reabastecimento próximo ao local de sua missão tornaria as perdas muito mais aceitáveis. No entanto, será necessário aceitar que as missões na superfície da Lua teriam uma duração de tempo limitada. Se desejássemos realizá-las durante o dia para aproveitar a energia solar, a evaporação seria ainda mais rápida. Com uma fonte de energia nuclear disponível, a Starship e o Blue Moon, por outro lado, poderiam aproveitar as baixas temperaturas da noite lunar para limitar os fenômenos de evaporação. A longo prazo, será inevitável enfrentar esse problema para Marte. Serão necessários tanques ZBO, ou pelo menos com evaporação muito baixa. Marte possui atmosfera rarefeita, mas suficiente para aquecer os tanques ainda mais rapidamente. Se a SpaceX deseja produzir oxigênio e metano líquidos diretamente em Marte, o que é cientificamente possível, pelo menos em pequena escala, será extremamente importante entender como armazenar esses gases a longo prazo. Se a propulsão química continuar sendo nosso método preferido de movimentação no espaço, os tanques ZBO serão essenciais, realmente essenciais, para o futuro da exploração do sistema solar. Seu desenvolvimento permitirá simplificar significativamente as missões à Lua ou a Marte com cargas importantes. Em um futuro relativamente próximo, veremos qual estratégia Blue Origin adotará para seu módulo de aterrissagem Blue Moon Mark I. Ele também funciona com hidrogênio, portanto, deve adotar métodos de reduzir a evaporação desses propelentes criogênicos. Se voar dentro de 1 ou 2 anos, pelo menos conforme anunciado pela empresa, será uma oportunidade para ver em ação tanques criogênicos otimizados para missões de longa duração. De qualquer forma, chegamos ao final deste vídeo. Compartilhe suas ideias e dúvidas na seção de comentários. Obrigado a todos os membros do Expansão que tornam esse trabalho possível. Eu sou o Jeff e te vejo no próximo vídeo. Um grande abraço.